O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Se tem uma voz de médico que eu acho que dispensa apresentação no Brasil, é essa aqui. Esses sinais não aparecem à toa. Eles são o alerta do seu corpo de que a próstata está inchada e precisa de atenção urgente. Assunto importante, né? A próstata inchada ou a hiperplasia da próstata pode mesmo gerar um monte de problemas. Então, que bom que um dos ícones da nossa medicina e da nossa comunicação de saúde resolveu fazer um vídeo para conscientizar o pessoal. E quando você ignora, a tendência é só uma: piorar. O incômodo aumenta, a vida sexual fica prejudicada e até sua confiança como homem começa a ir embora. Realmente, não dá para deixar o inchaço da próstata sem cuidado. Ela pode causar incontinência urinária, dificultar a saída do xixi e até gerar impotência sexual. Mas existe uma boa notícia. Nós desenvolvemos um tratamento 100% natural, aprovado, seguro. Opa, um remédio natural que cura a hiperplasia da próstata, a impotência, as alterações urinárias e que foi desenvolvido pelo Drauzio Varella? O Drauzio é o médico do Brasil, né? É o cara que agrada a gente com os perfis mais variados, que traz orientações pertinentes sobre saúde. Se ele falou, tá falado. E o Drauzio tem uma voz inconfundível. Esse tratamento atua de verdade, tratando a causa, para que você não precise depender de cápsulas pelo resto da vida. Imagine só. A voz tem um timbre todo dele, né? Um pouco rouco, que parece grave e agudo ao mesmo tempo. O Drauzio marca bem o R, e às vezes ele troca um S pelo X carioca no meio da palavra. Cápsulas pelo resto da vida, né? Meio assim. E isso mesmo ele tendo passado a infância no centro de São Paulo. Clique agora no botão abaixo, fale diretamente com a nossa farmácia e garanta o seu tratamento natural. Só tem um detalhe: o Drauzio nunca vendeu remédio na vida dele. Ele não tem farmácia, coisa nenhuma. Essa voz que você estava ouvindo foi criada por inteligência artificial e faz parte de um anúncio fraudulento e até que bem feito. Tem um Drauzio no vídeo, um Drauzio fake, também criado por IA, mas que parece o Drauzio de verdade, só com umas rugas a menos, vai? E o fundo do vídeo foi tirado de conteúdos reais que ele produz pra internet, que o Drauzio real produz pra internet. Esses anúncios, gente, não são raros. A gente encontrou dezenas de publicidades enganosas de saúde com a cara do Drauzio só em 1 hora rodando a biblioteca de anúncios da Meta, a dona do Instagram e do Facebook. E sem a cara dele também. E falar em dezenas de anúncios falsos é fazer uma senhora minimização do problema. Um robozinho do nosso parceiro NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está rodando a Meta e encontrou mais de 1 milhão de anúncios potencialmente fraudulentos sobre saúde em cerca de 7 meses. Só no Brasil e só nas redes sociais da Meta, ou seja, Facebook e Instagram. E tem uma série de controles que a Meta poderia fazer e claramente não faz por uma escolha comercial, uma estratégia comercial. Por exemplo, hoje em dia, para veicular um anúncio na Meta, não existe nenhum tipo de barreira. Basta você ter um perfil, um meio de pagamento e tá tudo resolvido. Daqui a pouco, você vai ouvir mais da Nicole Sanchotene e desse trabalho incrível que ela tá tocando com os colegas do NetLab, que motivou esse episódio. E você vai também ouvir o Drauzio, o de verdade mesmo. E a gente levou um certo tempo para entender que a Meta é sócia dessa gente, né? Porque eles recebem dinheiro para impulsionar. Quem está ganhando de todo mundo é a Meta. E eles simplesmente não respondem. Eles não respondiam. Ou então mandava uma resposta automática mesmo, que dizia: o anúncio em questão obedece às regras da Meta e da empresa, etc. Aí eu disse: olha, não vai ser por aí. Esses caras são sócios desses estelionatários e eles não vão tomar nenhuma providência. A gente também vai trazer o impacto real desse fenômeno digital. Outro dia tem uma senhora, sabe, ali na Maria Antônia, eu cruzei com ela, vinha saindo da farmácia, ela vinha com 2 sacolas pesadas. E ela disse: doutor Drauzio, eu comprei aquele seu remédio para dor nas costas e até agora eu não melhorei. Porra,
É muita filha da putice, né? O que o Drauzio, bravo do jeito que ele tá, e outras pessoas estão tentando fazer para frear essa avalanche de anúncios falsos de saúde? Quais as soluções reais? Quais as falsas? Produzir conteúdo de qualidade sobre saúde e ciência nas redes ou fazer checagem de fatos na imprensa é o suficiente? A gente vai mostrar como esses anúncios chegam a quem é mais suscetível a cair na lábia de gente esperta e como eles usam diferentes técnicas para convencer a audiência a comprar produtos que não funcionam ou que podem até fazer mal para a saúde. Isso quando os produtos chegam. Eu sou a Meg Rodrigues. Eu sou o Theo Ruprecht. E esse é o Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Enésima vez, conta pra gente quem é você, Marie, seu nome completo. Então, eu sou Marie Santini, eu sou professora da Escola de Comunicação da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu sou fundadora e diretora do NetLab, que é um laboratório de estudos de internet e redes sociais, mas hoje em dia a gente estuda, na verdade, todo o ecossistema de comunicação no Brasil. A Marie e o time do NetLab estão virando habituês aqui do Ciência Suja, e ainda bem. Graças a essa parceria com eles, a gente está conseguindo trazer o debate sobre desinformação científica digital em praticamente todo episódio, com análises e dados bem embasados. E desde o começo dessa parceria, uma dúvida boba que eu tinha era: como é fisicamente mesmo um laboratório que pesquisa desinformação? Porque pipeta, becker, eu sei que não tem. Mas o que tem? E como se organiza uma estrutura dessas? Então, o nosso campo é digital, a gente trabalha muito online, a gente processa dados, a gente analisa dados na nuvem. Então, o nosso laboratório ele é majoritariamente virtual, a gente trabalha em home office. O NetLab conta com pesquisadores de diferentes estados do país, e até de fora, França, Inglaterra, Portugal. Mas a gente tem uma sede física também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A sede é importante para aquelas trocas de ideia e também porque o NetLab tem muitos aprendizes, alunos de pós-graduação e professores. O espaço serve como um lugar para a formação de pesquisadores nesse campo. Então, o NetLab físico parece um escritório, com acesso a salas de aula e outras coisas do tipo. E ele também tem uns computadores potentes, porque boa parte do trabalho é desenvolver bases de dados e programas de coleta de informação. Eu diria que 1/3 do nosso laboratório é composto por desenvolvedores e engenheiros que montam essa infraestrutura e mantêm essa infraestrutura, que é algo caro, né, para se manter. Segundo a Marie, essa estrutura é cara, entre outras coisas, porque as plataformas digitais não facilitam essa coleta de dados para pesquisas e para fiscalização mesmo. A Meta, o TikTok, o Google, o LinkedIn e outras redes não gostam muito do pessoal fuçando nos seus algoritmos e nos dados que eles usam para manter a gente vidrado no celular. E muito menos para verificar se essas plataformas promovem em maior ou menor grau desinformação. Então a gente meio que fica brigando todos os dias e desenvolvendo coisas para coletar dados, e a gente fica enfrentando diariamente ferramentas que travam essa coleta, que querem impedir essa coleta de dados para que esses relatórios e diagnósticos não sejam feitos, para que as provas não sejam consolidadas, para que as evidências não existam. Então a gente está o tempo inteiro correndo, assim, gato e rato, né? Um correndo atrás do outro para ver se a gente consegue produzir evidência nessa área. O NetLab nasceu em 2013 e já tem muitas publicações sobre meio ambiente, política, discurso de ódio, modelo de negócios das plataformas digitais. Em 2020, ele entrou mais forte na saúde por causa de um edital do CNPq envolvendo a pandemia. E enfiou mesmo o pé na área no ano passado, com outro edital do CNPq, agora sobre o impacto da indústria da desinformação digital na saúde dos brasileiros. Mas o que motivou realmente a gente entrar a fundo nesse tema, nesse momento, foram outros estudos sobre desinformação. Todas as pesquisas de desinformação do NetLab, seja sobre regulamentação de Big Tech, seja sobre fraudes, sobre políticas públicas, sobre uso indevido de imagem, sobre eleições, sobre o que fosse, todos esses estudos acabavam trazendo muitos dados de saúde. A desinformação em saúde, ela é majoritária nesses estudos. Então a gente, mesmo não buscando desinformação sobre saúde,
esses dados entram nas coletas que a gente faz sobre outros assuntos. E a gente começou a ver que, na nossa base de dados, principalmente quando a gente fala de publicidade, a desinformação em saúde ela é mais de 70% da publicidade que a gente analisa diariamente. A Marie falou que a discussão sobre desinformação digital está super polarizada e parece que sempre é uma questão político-ideológica. Mas, enquanto isso, a desinformação em saúde passa ao largo desse papo e virou um mercado gigante. Gente, claro que tem assuntos de saúde altamente politizados hoje em dia, no mau sentido da expressão mesmo. Vacina, SUS, Covid, essas coisas todas foram infectadas por um ambiente de guerra ideológica. Mas tem todo um outro universo que entra menos nisso e que está gerando muito dinheiro. É remédio natural para curar diabetes, suplemento que elimina a impotência na raiz, encapsulado para acabar com qualquer dor, curso de dieta para vencer o câncer, goma que acaba com a insônia. Tudo isso está sendo divulgado em redes sociais. E mais que isso, anunciado nessas redes sociais. Porque o negócio é que você tem um monte de picareta nesses espaços, pagando as plataformas para impulsionar e entregar anúncios fraudulentos a públicos específicos, que seriam mais vulneráveis. Os custos dessa publicidade são relativamente baixos. E qualquer um com o CPF pode programar a sua. E aí é esperar o público cair na armadilha. Mas se cada espertinho ganha um trocado com seu golpe específico nas redes, quem está recebendo dinheiro de todo anúncio falso, ou seja, quem está lucrando com todos esses golpes, é o Mark Zuckerberg e a sua turma. Uma reportagem da Reuters de novembro agora deixou claro o tamanho do mercado de golpes online. E aqui é mais no macro mesmo, sem falar de saúde. A matéria teve acesso a documentos internos em que funcionários da própria Meta estimavam que cerca de 10% da receita de 2024 veio de anúncios fraudulentos. E isso significa 16 bilhões, com B mesmo, de dólares, tá? Porque a Meta teve um faturamento de 160 bilhões de dólares no ano passado. Então não é pouca porcaria. Outros documentos do ano passado, obtidos pelo jornalista Jeff Horwitz, indicam que 15 milhões de anúncios com alto risco de serem golpes foram exibidos para usuários todo santo dia. Claro que o mesmo anúncio pode ser exibido para mais de uma pessoa, mas é bizarro mesmo assim. E piora, outro documento que a Reuters teve acesso, e esse de 2025, aponta que o time responsável por criar medidas para bloquear esse tipo de publicidade problemática não poderia afetar mais do que 0,15% das receitas da Meta. E lembra que, por outro lado, 10%, muito mais, viriam de golpes, né? Segundo a matéria, um gerente envolvido nessa história escreveu que... Vamos ser cautelosos, mas temos salvaguardas específicas para as receitas. Ou seja... Vamos cuidar do assunto, mas só um pouquinho, porque não podemos atrapalhar os negócios. Como a gente falou, essa matéria da Reuters olhou para anúncios falsos em geral. Mas o pessoal do NetLab está fazendo uma pesquisa específica sobre publicidade enganosa em saúde na Meta. O Ciência Suja até soltou um MesaCast sobre essa iniciativa no dia 23 de outubro. Depois escuta lá. Mas acho que vale a pena aprofundar uns pontos aqui. Para começo de conversa, essa pesquisa não tem o objetivo de mapear todo o anúncio de saúde falso na Meta. O NetLab até que queria ter um cheiro de quanta publicidade estava infringindo as normas da Anvisa ou simplesmente manipulando as pessoas. Mas o objetivo mesmo era entender como esses anúncios são construídos, quais estratégias eles usam para convencer as pessoas a comprarem um produto de saúde qualquer e que tipo de coisa a Meta está deixando passar. O problema número 1 de uma pesquisa dessas é encontrar esses anúncios, porque mesmo sendo muitos, eles são enviados diretamente para o usuário. Boa parte vem no formato de Dark Post, que é uma postagem que não aparece no perfil do anunciante. O conteúdo só aparece na timeline dos usuários impactados por ela. Isso fez com que o NetLab olhasse nesse primeiro momento mais para a Meta. A Meta tem a biblioteca de anúncios, que é uma ferramenta que tem algumas possibilidades, vamos dizer, algumas opções que dão algum grau de transparência entre as plataformas. É a menos pior, o que não significa que ela é boa. E só um adendo aqui. Você vai ouvir a Nicole Sanchotene, coordenadora de projetos do NetLab, falar bastante nos próximos minutos. Mas a Débora Salles e a Daphne Silva também estavam na conversa. E essa é uma pesquisa de muitas mãos. Bom, a biblioteca de anúncios da Meta reúne os anúncios feitos na plataforma. Então ali,
dá para achar esses conteúdos impulsionados fazendo buscas por termos específicos, tipo diabetes ou impotência, sei lá. Isso é um ganho em relação a outras plataformas. Só que tem um grande porém. Se o anunciante não informa que o conteúdo dele aborda um assunto sensível ou de política, os dados disponíveis são escassos. Você vê o perfil do anunciante, as redes da Meta em que ele disparou o anúncio e o anúncio em si. Mas não dá para saber o valor investido, para quais perfis ele está sendo espalhado, quantas pessoas engajaram no anúncio, essas coisas. Ah, mas os anúncios marcados como sensíveis têm mais informação. Cara, se você é um golpista, a primeira coisa que você não vai fazer é marcar o seu conteúdo como sensível, né? Chamar atenção para quê? A Meta até tem um ou outro recurso para identificar temas controversos, mas muita coisa passa. E se o anúncio não é marcado como sensível, você só encontra ele na biblioteca de anúncios enquanto ele está ativo. Isso parece bobagem, mas muito post enganoso fica só umas horas ou uns dias no ar. O golpista basicamente impulsiona um post pago, pega uns coitados e aí desaparece. E repete o processo depois com outro perfil. Então poderia ter uma fraude absurda acontecendo e a gente não vai ter a menor ideia de que ela aconteceu, porque ela circulou ali durante 24 horas, sei lá. Provavelmente pessoas caíram nesse golpe e a gente não tem nenhum modo de fiscalizar isso. Então imagina o trabalho que daria para pesquisar na mão esse tipo de conteúdo e de forma sistematizada. E aí, diante desse problema, o NetLab desenvolveu uma ferramenta automatizada que permite coletar esses anúncios enquanto eles estão sendo veiculados. Esse robozinho do NetLab rastreia diariamente tudo que pinta na biblioteca de anúncios da Meta e que tem algum dos 71 termos que os pesquisadores selecionaram. São expressões como solução milagrosa, cura definitiva, sem efeitos colaterais. Essas palavras foram escolhidas a partir de pesquisas anteriores. E foi essa ferramenta que encontrou mais de 1 milhão de anúncios potencialmente fraudulentos sobre saúde em cerca de 7 meses. 169 mil só no primeiro mês que ela rodou, em abril de 2025. Tá, mas também tem a publicidade legítima na Meta e o robozinho do NetLab nem sempre vai conseguir separar o joio do trigo. Verdade. Então, como eram muitos anúncios, os pesquisadores pegaram uma amostra de 6.579 peças de abril e maio, e aí analisaram cada uma com base em 20 questões que apontariam a relevância para a pesquisa e violações de normas ou estratégias de enganação diversas. Assim, não há limites para os anúncios, assim, sem qualquer tipo de pudor, de bom senso. Os meninos ficavam um pouco chocados, assim, com a capacidade do baixo nível mesmo dos anúncios. Fazendo esse trabalho sofrido, os anotadores, esses pesquisadores que olharam cada material, identificaram que 76% daquelas 6.579 peças eram efetivamente problemáticas. Então, se você fizer uma regra de 3 com base naquele 1 milhão de anúncios potencialmente falsos, daria uns 760 mil que são realmente enganosos. Claro que essa continha tem limitações, mas dá para entender a profundidade do buraco. Foi com essa análise que deu para pegar características gerais desses conteúdos. 92% dos anúncios fraudulentos prometem soluções fáceis e milagrosas. Então, é aquela coisa de falar de uma solução definitiva para coisas que, via de regra, exigem tratamento continuado ou de prometer ganhos irreais. Tem um anúncio que o NetLab pegou que estampa a cara da Vera Fischer e que fala como uma pílula pode rejuvenescer a pele em 30 anos. É mole? Além disso, a pesquisa viu que 82% dos anúncios de saúde falsos apelavam para tratamentos naturais. 75% faziam alguma manipulação audiovisual. Boa parte usava termos como urgente ou últimas unidades para pressionar uma compra no impulso, e 90,6% usavam celebridades ou supostos especialistas para dar um ar de confiabilidade na peça publicitária. Essas 95 celebridades identificadas, a gente tentou ver quais eram as mais frequentes e a gente olhou para as 20 personalidades que mais apareciam. Então, obviamente, o mais frequente é o Drauzio Varela, que aparece em quase 22% dos anúncios. Na moral, 22% é muita coisa. A sexóloga Kátia Damasceno, que ficou em segundo, estava com 8%, quase 3 vezes menos.
Então, se pegar aquela estimativa de 760 mil anúncios falsos, são mais de 168 mil com a cara do Drauzio, em cerca de 7 meses. São 24 mil por mês, 800 por dia, 33 por hora. Quem que dá conta disso? Esses números bizarros fizeram a gente ficar pensando que todo o trabalho que o Drauzio e a equipe dele fizeram ao longo de décadas para ajudar na saúde dos brasileiros, de alguma forma, agora está sendo usado para fazer o oposto. A reputação do médico mais conhecido do Brasil vem sendo manipulada para promover conteúdos potencialmente danosos à saúde. E a gente queria muito ouvir o Drauzio sobre isso. Tá gravando aí? Desculpa seu nome. Pedro. Drauzio, Pedro. Prazer. E o Céu. Tudo bem? Então é lá do futebol. Pois é. A minha perna de pau finalmente me trouxe algo a mais do que uns machucados. É que eu conheci no futebol de terça o Jeff Peixoto, o Jefferson Peixoto, que tem a produtora Júpiter. E a Júpiter tá por trás dos conteúdos do site e das redes do Drauzio. Aliás, o Jeff é um dos diretores do documentário A Vida é uma Maratona, sobre a biografia do Drauzio e que acabou de sair. Tá no YouTube e vale muito a pena ver e conhecer essa história. Pô, o Drauzio Varela ajudou lá na década de 70 a entender que a vacina da tuberculose controla certos casos de câncer. Depois, foi um farol de informações confiáveis envolvendo a epidemia de HIV. Ele foi pro programa do Jô para pressionar o governo a trazer rapidamente os antirretrovirais para o Brasil. E conseguiu. Ele mudou a forma de tratar a saúde de presidiários e de controlar infecções nas cadeias. E ele ainda corre um monte de maratona todo ano. Tá louco, o documentário tem 2 horas e cabia mais. Eu assisti a um jogo lá. O pessoal só é um melhor que o outro ali. O Drauzio chegou mesmo aí no futebol de terça, mas eu não tava lá, era até em outro campo de society. Foi um tempo depois que as vacinas da Covid foram distribuídas e a turma organizou uma Copa das Vacinas com o Drauzio como embaixador. E você aí achando que o Ronaldinho Gaúcho era o cara dos rolês aleatórios. Eu vou deixar você apresentar a história pra ele. Então lá tava o Pedro Belo aqui do podcast e eu, na redação do Drauzio Varela, para falar sobre o tanto de golpista que usa o rosto dele para vender produtos sem eficácia comprovada. E uma coisa importante de dizer é que não é que o Drauzio não fazia ideia disso. Em 2021, o time dele já tinha criado um comitê de crise para enfrentar esse fenômeno. Tem mais de um vídeo do Drauzio real, não das cópias de IA dele, falando que ele não vende remédios nem nada, justamente para contrapor esse monte de conteúdo falso. Quando você vê, o cara joga 10, 20. Teve uma semana que me mandaram, eu acho que foram 12 diferentes, numa semana que tinham entrado no ar. Como é que você dá conta de uma coisa dessas? O que a gente queria entender era se o Drauzio tinha noção do tanto de anúncio falso com ele. Porque você viu, né? Ele falou em 12 diferentes em uma semana, mas o NetLab pegou 33 por hora. E isso é perfeitamente compreensível. Como a gente falou, esses anúncios vão para pessoas específicas. Eles não ficam disponíveis para todo mundo. E eles desaparecem e reaparecem num ritmo frenético. É uma coisa muito absurda. A outra motivação para essa entrevista, e nessa parte da conversa o Drauzio estava começando a abordar o assunto, era ver se ele estava contra-atacando. E ele estava. Eu contratei um escritório de advocacia, que é de um amigo meu, que é o Pier Paolo Bottini, um criminalista conhecido, professor da USP. E aí nós começamos a ver quais seriam as medidas. E falou, olha, uma coisa que a gente pode fazer já é entrar em contato com o Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público tem uma equipe que lida com fraudes pela internet e está avançando nessa linha de investigação, mas a coisa leva tempo. Agora nós estamos fazendo uma denúncia à Polícia Federal. Vendo-se com a polícia no meio, essas pessoas ficam um pouco assustadas, porque não tem fim mais, não acaba. Durante toda a entrevista, dava para sentir a angústia do Drauzio. E é bizarro mesmo, né? Hoje tem até anúncio fake dos fakes com o Drauzio, escuta só. Estão usando minha imagem para venderem um produto falso que chama Nervolaris. Não comprem esse Nervolaris porque é um produto falso e não tem aprovação da Anvisa e estão usando inteligência artificial com o meu vídeo. O único original e aprovado pela Anvisa chama Vision Gold da embalagem dourada. Quem quiser o tratamento para visão original, que é o Vision Gold do vidro dourado, vou deixar o WhatsApp abaixo do Dr. Pablo para vocês falar diretamente com ele com segurança. É muita cara de pau. Enfim, a ideia do Drauzio é pôr um pouco de medo nos farsantes que estão usando a imagem dele de forma inadequada.
mas também é promover um debate sobre o que a Meta deveria estar fazendo para atacar esse problema estruturalmente. Olha, eu acho que a única forma é responsabilizar judicialmente a Meta. Eu acho que a única forma é eles começarem a ter um processo, quando aparece um negócio desse, eles assumirem a responsabilidade, tirar imediatamente do ar, multa diária, não tem outra alternativa. Que fique claro que a equipe do Drauzio tentou falar com a Meta em várias ocasiões. Quando eu e o Pedrão saímos da sala onde estava acontecendo a entrevista, nós descemos um andar e paramos na redação mesmo, onde ficam os jornalistas e os outros profissionais que tocam o dia a dia das produções do Drauzio. E a fofoca ali foi bem nessa linha de mostrar como eles tentaram por muito tempo pedir um apoio da Meta. O papo rendeu tanto que eu marquei um outro horário, dessa vez por Zoom, para entrevistar a Luana Viana, a chefe de redação e redes sociais do portal Drauzio Varela. E até então eu fazia, 50 denúncias num dia, pegava todos os links, denunciava, e o retorno da maioria deles era: a gente não pode tirar isso do ar, porque não infringe as regras da plataforma. Isso aí que a Luana falou foi antes daquele comitê de crise de 2021. O time dela pegava todos os links que encontrava com os anúncios falsos envolvendo o Drauzio e saía denunciando dentro da plataforma mesmo, naquele botãozinho de denunciar conteúdo inadequado. Mas essas denúncias não costumavam surtir efeito, né? Aquela reportagem da Reuters que a gente trouxe antes também mostrou que a Meta ignorou ou rejeitou incorretamente 96% das denúncias preenchidas direitinho pelos usuários. Isso de acordo com um documento interno de 2023. Bom, se as denúncias não estavam funcionando, o próximo passo da Luana foi ir atrás dos times de comunicação e marketing. Ela conversou com vários gerentes, até que finalmente um profissional de alta patente deu mais atenção para ela. E ele começou a ajudar, ele ajudou. A gente mandava vários links, eu mandava 20, 30 links para ele e pedia para tirar do ar. No começo ele tirava, mas é muito prática da plataforma, eles te ajudam. Só que por 1, 2 meses. 3 meses no máximo. Depois que ele me ajudou nesse começo, essa pessoa sumiu também. Sumiu. E eu mandava e-mail e não me respondia. De acordo com a Luana, e ela tem e-mails registrando isso, foram várias experiências nesse sentido. Ela ficava um tempão sem resposta, aí vinha alguém, dava um suporte pontual e o silêncio reinava de novo. Nada de estrutural estava sendo feito. E essa tentativa de criar um canal direto estava toda atravancada. A Luana contou que uma vez pegou um anúncio obsceno mesmo, com um homem se masturbando e depois aparecendo um Drauzio fake para falar que tal remédio combatia a ejaculação precoce. Aí ela mandou pro cara da vez da Meta e ele teve a coragem de responder num primeiro momento que não podia tirar do ar. Pô, pornografia, produto sem eficácia para uma alegação de saúde, uso indevido de imagem e não pode tirar do ar? A Luana caiu matando e exigiu uma justificativa por escrito para isso. E aí, uma semana depois, tiraram o anúncio do ar. Os canais do Drauzio Varela recebem atualmente de 15 a 20 mensagens por dia sobre produtos que ele teria promovido. Algumas são de pessoas que sacaram que aquilo era um conteúdo falso e resolveram alertar o Drauzio. Outras são de pessoas perguntando se aquele post é verdadeiro ou não. Mas as que mais doem são a de gente que caiu no golpe. E aí vai nas redes do Drauzio perguntar por que o produto não chegou ou porque ele não está funcionando. Na verdade, eu acho que eu fico até feliz quando fala que não recebeu. Porque é menos pior, né? Entre aspas, menos pior. Porque pelo menos ela não está tomando uma coisa que é totalmente que a gente não sabe a procedência e que vai saber o que ela está tomando, né? E olha, não é que o Drauzio queira o fim dos meios digitais de comunicação ou das redes sociais. Então, eu acho que facilitou muito esse tipo de educação pública, vamos dizer assim, né? E, por outro lado, te expõe com esses criminosos, né? Porque isso é um crime contra a saúde pública. Olha o que esses caras estão vendendo, ninguém sabe o que é. O que ele está pedindo, e isso é muito razoável, é que as empresas que ganham dinheiro com todos esses anúncios também sejam responsabilizadas de alguma forma para serem pressionadas a mudar e a oferecer um mínimo de transparência para laboratórios de pesquisa, investigações criminais e até jornalistas. Ou você acha que usar a imagem falsa de alguém num vídeo pornográfico para vender suplemento contra a ejaculação precoce é liberdade de expressão?
Esse intervalo é para agradecer ao Instituto Serrapilheira por seguir apoiando o nosso trabalho. O Serrapilheira é uma organização sem fins lucrativos que promove a ciência e a comunicação em ciência no Brasil. E eu também queria falar obrigado para a equipe do NetLab por estarem sendo tão abertos a essa parceria nossa. Investigações como essa dão trabalho, né, gente? E outro dia, eu, o Pedrão e a Chloé estávamos na COP, o que custa um bom dinheiro. Então eu queria pedir para você considerar dar de presente de Natal para o Ciência Suja um dinheirinho, através do nosso programa de financiamento coletivo. Nós temos várias categorias, com benefícios diferentes, inclusive newsletter exclusiva, brindes, sorteio de livro. É só procurar pela gente na Apoia-se, Patreon ou Orelo, ou no nosso site. Dá até para fazer um Pix pontual. E fica aqui um agradecimento especial a ouvintes como Vitória Nunes, Henrique Vogan, Rômulo Neves e André Javier Lemos, apoiadores da categoria Paladino da Ciência. Como você sabe, o Ciência Suja é parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts de jornalismo independente. E aproveitando que a COP acabou de acontecer, eu acho que super vale a pena dar uma olhada no Bom Dia Fim do Mundo. Esse é um videocast em que os craques Ricardo Terto, Giovana Girardi e Marina Amaral tratam da questão climática de forma entrelaçada ao noticiário político, econômico e internacional. Então tá aí um jeito de entender como a luta contra o aquecimento global não é papo só para cientista e nem só para lobista. Segundo aquele levantamento do NetLab, alguma dessas publicidades falsas na Meta redirecionam você para um canal de WhatsApp. E aí que fica impossível de rastrear o processo de venda. Porque o Zap Zap é criptografado de ponta a ponta, como ele mesmo gosta de divulgar. Então eu e o pessoal aqui do Ciência Suja imaginamos que é por aí que morariam as maiores canalices. E eu resolvi fazer um teste. Eu pesquisei na biblioteca de anúncios da Meta o termo impotência. Logo na primeira linha de anúncios, 3 de 4 tinham o Drauzio vendendo alguma fórmula. Aí eu entrei em um, que é aquele que você ouviu no comecinho do episódio, sobre problemas na próstata e de ereção. O que faz esse tratamento ser diferente? Ele é formulado com semente de abóbora e licopeno, substâncias potentes que agem direto na raiz do problema. Reduzem o inchaço da próstata, eliminam a ardência urinar, regulam a bexiga e devolvem a força da ereção. Sério, a voz é parecida demais, né? Mas constatando o óbvio aqui, não tem evidência de que semente de abóbora e licopeno, que é uma substância presente no tomate, são capazes de resolver hiperplasia da próstata. O licopeno até tem estudo sugerindo um papel na prevenção do câncer de próstata, mas isso é fonte de debate e ele tá longe de conseguir reduzir a próstata por si só. Fora que só de ter a cara fake do Drauzio já configura fraude, né? Enfim, eu entrei no perfil do suposto doutor que vende o produto. Ele seria um tipo de representante do Drauzio. Lá tinha um número de WhatsApp, então eu mandei um oi e fui gravando a tela do computador. E, olha, já respondeu. Sério, a resposta vem em menos de 1 minuto. Precisa aparecer pelo produto que o Drauzio... Eu tô fazendo alguns erros aqui, gente. Eu perguntei por mensagem se o produto funcionava mesmo e veio uma resposta que sim, já dando opções de tempo de tratamento com valores. Eu pedi se teria um site para dar uma olhada no produto ou uma loja e o cara do outro lado respondeu com uns vídeos de depoimentos de pessoas que teriam recebido o remédio e falado que chega tudo direitinho. É só pagar por Pix ou boleto que eles enviam pelos correios. Pode confiar. R$ 297 por 2 meses de tratamento. Em um desses vídeos, apareciam os potes desse suposto medicamento. Ele era quase todo preto, com um leão dourado e o nome Alpha Performance. Parecia bem aquelas coisas que você encontra em loja de suplemento para marombeiro. E todo respeito aos marombeiros aqui, viu, gente? Mas um negócio muito suspeito é que o cara do outro lado da conversa, seja quem fosse, mandava as mensagens e pouco tempo depois já apagava os textos. Era como se ele estivesse sempre suspeitando que alguém poderia querer desmascarar ele. Mas enfim, ele deixou um CNPJ, aquele cadastro nacional da pessoa jurídica que toda empresa precisa ter, para eu fazer um Pix. E eu pesquisei esse CNPJ e vi que ele não tinha nada a ver com Drauzio, óbvio. Mas também nada a ver com o suposto doutor que promoveu o anúncio. Aliás, pela base da Receita Federal, o CNPJ não tinha nenhuma atividade econômica ligada à venda de medicamentos, suplementos ou o que fosse nessa linha. A empresa atuaria com edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos. Falcatrua na certa. Mas essa investigaçãozinha simples que eu fiz já me gastou umas 2 horas. E olha que para pegar o cara mesmo, iria bem mais tempo. E isso meio que mostra que tentar desbancar todo pilantra individualmente não vai rolar.
porque eles certamente botam um conteúdo no ar em menos tempo do que isso. O ritmo de produção de desinformação em saúde supera o de conteúdos de qualidade, porque esses conteúdos demoram mais para serem feitos. Eles são de checagem, de estudo, etc. E fora que, quando um golpista paga para a Meta ampliar o alcance de um conteúdo com produto falso, a Meta faz justamente isso. Ela divulga mais. Então a batalha é desigual. O nosso conteúdo do Ciência Suja falando desses casos tende a chegar numa audiência menor, porque a gente não pagou por esse serviço. Ah, mas tem perfis enormes de bons influenciadores digitais que fazem conteúdo ótimo nas redes. Verdade, tem bastante divulgador de ciência excelente, mas eles não estão dando conta de segurar a desinformação ou esses golpes. E aqui eu vou citar mais uma vez aquela matéria excelente da Reuters. Uma pesquisa da própria Meta sugere que seus serviços se tornaram um pilar da economia global da fraude. Uma apresentação de maio de 2025, feita pela equipe de segurança, estimou que as plataformas da empresa estavam envolvidas em 1/3 de todos os golpes bem-sucedidos nos Estados Unidos. Para ver como os divulgadores de ciência estão olhando esse assunto, o Ciência Suja fez um negócio diferente. A gente juntou 3 comunicadores em uma mesma videoconferência. A Cananda Heller. Pessoal, eu sou Cananda Heller, eu sou química de formação, mestre em ensino de ciências ambientais pela USP. Sou de Salvador e faço divulgação científica no @deusacientista há 5 anos. O Lucas Anandrés, do canal Olá Ciência. Eu sou biomédico de formação. Estamos aí há 10 anos nas redes sociais e internet divulgando ciência de forma responsável. E o Igor Eckert. Bom, eu sou formalmente bacharel em nutrição, formado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O Igor bateu 270 mil seguidores no Instagram, falando sobre método científico e refutando estudos problemáticos. A Cananda chegou a 392 mil seguidores e ela discute ciência, raça, gênero, além de ter uma coluna no UOL. E o Olá Ciência do Lucas está na casa dos 2,5 milhões de seguidores no YouTube e está sempre fazendo projetos com a gente aqui. No meu caso, a principal fonte de desinformação que chega para mim vem justamente pelas pessoas. Vem através de DMs no Instagram e comentários no YouTube. Então são as próprias pessoas pedindo para que eu comente sobre algum assunto, principalmente da área médica, que é onde eu tenho mais expertise. Eu trabalho um pouco diferente. Geralmente a gente pesquisa muitos temas também. E a gente pede para as pessoas que sugiram esses temas. A conversa toda foi bem legal. Mas claro que não vai dar para colocar tudo aqui. A gente vai tentar soltar uma pílula ou um conteúdo especial disso no ano que vem, mas sem promessas porque o bicho tá pegando aqui na redação do Ciência Suja. Em dado momento da gravação, o Theo falou dos números encontrados naquele trabalho do NetLab. Aquela coisa de 1 milhão de anúncios potencialmente fraudulentos em 7 meses, ou 760 mil fazendo aquela regrinha de 3. Mas eu fiquei chocado com os dados, Theo. Eu não sabia, assim, com tanto detalhe. Se você considerar que 75% está falando de um número transformador na sociedade. E a sensação que eu fico é, a competição está perdida. Porque eu, se bobear, nesse tempo todo, somar todos os divulgadores, todas as pessoas que falam de ciência, não devem, então, ter produzido aí, vamos dizer, 1.000 conteúdos nesse período. Talvez 5.000 se a gente for muito otimista. Existe algo que é muito maior do que a gente, que são essas big tech. Eu não acredito nessa neutralidade da ciência, dos algoritmos, dos números. Existem posicionamentos políticos muito nítidos de quem coordena, de quem domina, de quem são donos dessas big techs. E esses posicionamentos a gente vê dentro da política, de onde eles estão, como eles estão se posicionando e de como que a plataforma funciona. Uma coisa que a Cananda trouxe, que eu queria comentar em cima, é bem breve, assim, que ela trouxe alguns pontos bem relevantes sobre a questão do algoritmo. Teve um estudo recentemente publicado na PNAS, uma boa revista. Eles demonstraram com base em 27 estudos que para cada uma palavra adicional dentro de um post em rede social, com cunho moral ou emocional, você tem um aumento esperado de 13% no alcance dessa postagem. Então, rede social não é um terreno neutro. Os algoritmos espalham conteúdos com uma velocidade muito maior que a nossa capacidade de produzir uma notícia, um vídeo ou um episódio de podcast. E as redes sociais são empresas com interesses próprios e que até o presente momento estão muito pouco regulamentadas no Brasil. E o outro detalhe
que veio aqui à cabeça é o seguinte: se a IA do NetLab conseguiu descobrir esses anúncios e classificar eles como desinformadores, como produtos sem eficácia, etc., por que a IA da Meta falhou? Porque o fato é que ela falhou. Então, ela falhou, e aí eu trago o que o Igor falou, né? Questão do conflito de interesse. O Lucas foi preciso nessa análise, porque o NetLab tem uma equipe muito competente, eles fazem pesquisas incríveis lá. Mas a Meta tem mais de 70 mil funcionários e basicamente faz o seu negócio construindo algoritmos, né? Então, é difícil imaginar que não daria para melhorar. Se a empresa realmente tivesse uma vontade institucional, entre aspas, inclusive a ponto de sacrificar mais do que 0,15% do faturamento, lembra? Até porque, em regiões mais regulamentadas como na Europa, a Meta oferece informações adicionais sobre os anúncios que libera nas suas plataformas. O Lucas, aliás, defende que outras plataformas, como o YouTube, fazem um trabalho melhor de controle de anúncios falsos. Por lá, tem ferramentas de IA que notificam quando alguém usa o rosto dele em algum vídeo, por exemplo. O Drauzio e a sua equipe também falaram que no YouTube não pegaram publicidade falsa dele. E eu não tô mencionando isso para bater palma pro YouTube, até porque lá você também cai em uns conteúdos extremistas ou problemáticos rapidinho. Mas é só para reforçar que melhorar o controle não é uma impossibilidade técnica, como tem lobista querendo fazer a sociedade acreditar. Então, eu acho que o primeiro pedido quando esses argumentos são feitos é pedir para eles assim, tá, então me mostra onde que tá o gargalo. Porque quando você apresenta que vem muita coisa e não consegue dar conta, o gargalo é o quê? Falta de pessoas, mãos possíveis, o algoritmo tá dando conta da quantidade de dados, a base que tá sendo moderada, tá faltando moderador. Essa é a Nina da Hora, uma cientista de computação que também atua com divulgação de ciência e que tem um trabalho reconhecido nas áreas de ética e inteligência artificial e racismo algorítmico. A Nina criou o Instituto da Hora, que é voltado para o direito digital. Então ela atua diretamente nesse tipo de discussão. E realmente, né? Não dá para ficar defendendo que não tem como fazer um controle bem mais rígido se você não abre os dados, nem quase nada dos algoritmos e dos processos, ainda mais depois de anunciar corte de investimento em equipes de checagem. Então, peraí, então você precisa me passar uma transparência de onde está o gargalo. Então você precisa me passar quais são os atores envolvidos. Você precisa me dizer especificamente qual é o dado que está dando problema. É para moderar? É para o algoritmo identificar? Então, o algoritmo, se ele não está identificando, será que ele não tem a variável já no seu modelo? Para Nina, são perguntinhas assim que mostram a importância de a galera da computação estar envolvida nas propostas de regulação das redes sociais. E ela trouxe um ponto bem interessante, que é: a Anvisa já tem normas que proíbem boa parte desses anúncios. Produtos de saúde não podem fazer alegação sem evidência científica, por exemplo. Então, se falou que tal negócio resolve hiperplasia na próstata, precisa ter dado comprovando isso, ou é infração sanitária. O ponto é que a Anvisa tá cheia de funções e não tem nem equipe, nem expertise no momento para ficar rodando as redes sociais atrás de crimes contra a saúde pública. Mas ela pode sim ajudar em regulações que, por exemplo, obriguem as plataformas a colocarem nos próprios códigos alertas que barrem ou notifiquem quando alegações de saúde são feitas. Ou seja, uma medida interessante que a Nina falou pra gente seria incorporar as normas sanitárias vigentes dentro dos algoritmos. Outro ponto relevante demais que a Nina da Hora trouxe tem a ver com como os usuários encaram produtos de saúde veiculados na internet dependendo do acesso que eles têm a uma saúde de qualidade. Então eu diria que olhar dessa perspectiva mais do acesso, da falta de acesso aos direitos básicos, na minha visão, para a saúde, é o que acelera mais essa falta de discernimento do que você vai buscar enquanto solução para sua vida, sabe? Então acho que essa cura quântica, cura do sei lá o quê, se aproveita muito da falta de acesso. Para ser bem simplista, pessoas que não conseguem pagar tratamentos modernos e mais eficazes ou ter acesso a um cuidado de excelência tendem a ser mais suscetíveis a promessas mirabolantes. Se ninguém tá me ajudando, eu vou tentar isso aí. Não é só uma coisa de educar as pessoas para saberem navegar na internet. Já a Marie Santini, a fundadora do NetLab que você ouviu lá no começo do episódio, bateu na tecla de que as Big Techs precisam abrir as portas para fiscalização, principalmente em caso de anúncios. A principal ação do Estado que a gente precisa hoje é obrigar que essas empresas tornem a publicidade nas plataformas digitais pública.
que ela, né, faça jus ao seu nome. Publicidade vem da raiz de publicizar, de tornar público algo. E, como a gente disse, não adianta dizer que tem biblioteca de anúncios ou que o usuário viu o conteúdo, então tá visível. A publicidade nas redes sociais, nas plataformas digitais em geral, como ela é segmentada, ela é personalizada, cada um vê uma publicidade diferente. E é claro, a própria vítima, ela não tem como denunciar, já que ela é vítima justamente porque ela acreditou naquela publicidade. E depois que você clica, você nunca mais recupera aquele anúncio. Em resumo, com a regulação atual, que não obriga claramente as Big Techs a serem mais transparentes, o Estado não consegue fazer valer as leis sobre a publicidade na saúde que já estão aí. O Estado hoje não conseguiria aplicar as leis, porque não tem uma questão básica, que é a obrigação de transparência da publicidade dessas empresas que operam no Brasil como condição para que elas vendam esses serviços, do tipo, você só pode vender serviços de publicidade se você tiver um repositório, né, que dê transparência a toda a publicidade que lá circula, para que eu possa fiscalizar, responsabilizar, multar e etc., e tornar esse ambiente mais saudável. Um risco desse oceano de desinformação patrocinada é normalizar o fake, como se fosse natural ter uma máquina que promove discurso de ódio e informações falsas, como se não tivesse jeito e cada indivíduo precisasse aprender a lidar com isso. O mundo de hoje é assim. Ok, a gente precisa mesmo ficar esperto para diferenciar conteúdos de qualidade de informação falsa, mas a gente também precisa batalhar por um ambiente informacional mais saudável, pelo menos se o objetivo é garantir a existência de instituições democráticas e direitos básicos como a saúde. Por isso que é tão importante qualificar o debate público, porque a gente precisa criar uma cultura que desnaturaliza e que se indigna, né, com essa desinformação que circula e que é uma desinformação que é para gerar dinheiro e para se aproveitar da vulnerabilidade das pessoas para ganhar ainda mais dinheiro, né? Então, essa indignação que mobiliza, que tenta se converter em ações produtivas, é um pouco do sentimento que nós aqui do Ciência Suja tentamos passar nos nossos episódios. E ela é muito diferente daquele pessimismo radical que deixa a pessoa inerte, achando que não vale a pena lutar contra a emergência climática na COP, ou ir para a rua quando o Congresso tenta anistiar criminoso que provocou um morticínio na pandemia e que nem foi condenado por isso, aliás. Nós somos pragmáticos, mas não desesperançosos. E se tem uma coisa que deixa a gente otimista, é saber que o Drauzio Varela, com a vida muito bem vivida e com crédito de sobra na sociedade, parece compartilhar desse tipo de indignação e desse sentimento de que a gente pode e deve quebrar barreiras que atrapalham o bem-estar da sociedade. A gente pediu para a Meta comentar sobre diferentes assuntos desse episódio. E eles responderam por e-mail. Eu vou citar um trecho da nota aqui. Abre aspas. As tentativas de golpe têm aumentado em escala e complexidade nos últimos anos, impulsionadas por redes criminosas internacionais. À medida que essa atividade se torna mais persistente e sofisticada, nossos esforços para combatê-la também se intensificam. Estamos testando o uso de tecnologia de reconhecimento facial, aplicando nossas políticas para coibir golpes e capacitando as pessoas a se protegerem por meio de diversas ferramentas de segurança e alertas disponíveis em nossas plataformas. Fecha aspas. Então, como deu para ver, uma tecnologia de reconhecimento facial está em testes em pleno 2025, quase 2026 na real, né? Mas bora voltar para a nota. Abre aspas. Nos últimos 15 meses, as denúncias de usuários sobre anúncios de golpes caíram mais de 50%. E até agora, em 2025, já removemos mais de 134 milhões de conteúdos de anúncios fraudulentos. Além de remover diretamente conteúdos de golpes, incorporamos o feedback das pessoas para entender melhor suas experiências e identificar situações em que pode não ser imediatamente óbvio que algo é um golpe. Usamos esse feedback para treinar nossos sistemas e detectar proativamente conteúdos semelhantes que envolvam golpes. Fecha aspas. Pelos dados da pesquisa do NetLab, não parece estar sendo suficiente, né? A Meta também não respondeu nada sobre as críticas da equipe do Drauzio, sobre os dados da reportagem da Reuters falando que 10% do faturamento dela viria de anúncios fraudulentos e sobre o estudo do NetLab. Este episódio do Ciência Suja foi apresentado por mim, Meg Rodrigues. E por mim, Telro Preste. O roteiro e a produção do episódio é do Telro Preste. O Pedro Belo fez a gravação da conversa com o Drauzio e as vozes complementares.
As gravações das nossas vozes foram feitas no estúdio Tiranossom. A edição de texto foi uma tarefa conjunta do Pedro, do Felipe Barbosa, da Cloé Pinheiro e da Meg Rodrigues. A edição de som e a mixagem são do Caio Santos, da Griot Podcast. As trilhas e a coordenação da edição de som são do Felipe Barbosa. Neste episódio, nós usamos áudios de anúncios disponíveis na biblioteca de anúncios da Meta. A Mayla Tanferri e o Guilherme Henrique fizeram a arte de capa e o nosso projeto gráfico. O nosso site foi desenvolvido pelo Estúdio Barbatana. Lá você tem mais informações sobre como consegue ajudar a gente a seguir com Ciência Suja e os bônus que recebe ao participar do financiamento coletivo. É www.cienciasuja.com.br. Você encontra mais informações nas nossas redes sociais, que são tocadas pelo Pedro Belo. O Ciência Suja está no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e Blue Sky. É isso aí, e semana que vem a gente tá de volta. Reportagens.